As vendas do comércio varejista cresceram 0,7% em novembro em relação a outubro, quando o resultado havia apontado um avanço de apenas 0,3%. O dado divulgado hoje pelo IBGE supera a previsão do mercado para o mês, de 0,4%. O comércio passa por um momento de desaceleração com o fim do IPI para eletrodomésticos, o crédito mais escasso e o crescimento mais tímido na renda dos trabalhadores. A busca por escolas de idiomas tem crescido e com o início do ano e a expectativa para a Copa do Mundo, a estimativa é que esse crescimento aumente ainda mais. E para falar da importância desse aprimoramento, a TV Osasco recebeu hoje um dos fundadores da instituição Círculo de Italianos. Olá, Renato. Eu converso hoje com Pietro Mignosetti, que vai nos falar um pouco sobre um dos projetos que tem aqui em Osasco, que é o Círculo de Italianos, uma instituição. Pietro, explica um pouquinho para a gente o trabalho que vocês fazem, o tipo de cursos que vocês oferecem, né? Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de falar. O Círculo Italiano foi fundado em 27 de outubro de 1987, e exatamente na data que seria de nascimento do Antônio Agu, que é tido como o fundador da cidade de Osasco. A função principal do Círculo é de resgatar as raízes, ter uma cultura a respeito das raízes ítalo-brasileiras na cidade de Osasco. Já que Antônio Agu era italiano do Piemonte, nós procuramos fundar essa entidade exatamente com esse objetivo, para termos um resgate dessas tradições italianas e dos italianos que atuaram no passado aqui em Osasco, e muitos atuam ainda hoje, e os seus descendentes inseridos num contexto de cultura brasileira, né? Então há uma miscigenação cultural entre italiana, europeia e italiana, e no Brasil o que frutificou e o que nós estamos procurando valorizar. É nesse fim. Dentro desse quadro aí, o mais importante que nós temos é o curso de Língua e Cultura Italiana, que nós temos ele há 25 anos. Esse ano são 25 anos que temos o curso lá no Círculo Italiano de Osasco. Quais os tipos de pessoas que procuram esses cursos? São filhos de imigrantes italianos ou é todo tipo de pessoas? O predomínio são de pessoas de origem italiana, né? Então são descendentes de segunda, terceira geração, é o que predomina. Tanto mulheres, atualmente tem mais mulheres do que homens, inclusive. Mas também tem jovens também. Então, na verdade, é um curso, como é um curso livre, nós não temos ele organizado por faixas etárias ou coisas do tipo, então está aberto a todo mundo, né? E são também pessoas que simpatizam com a cultura italiana, se sentem motivados a ter mais contato com a cultura italiana. Evidente com isso, significa que a língua é a abertura, é a porta de abertura para você entrar numa cultura de um povo, de uma nação, né, de um país, etc. E é por isso que a gente procura fortalecer e manter esse curso que atualmente, como eu disse antes, já tem 25 anos esse ano que ele comemora. Agora, no início do ano, as inscrições já estão abertas, quem quiser se cadastrar, se inscrever, já estão abertas? Já estão abertas, estão em plena inscrição, mas à noite, não estão durante o dia, mas à noite, a partir das 7 horas da noite, lá na sede do Círculo Italiano, que fica bem aqui, em frente ao viaduto metálico, né? O famoso ferrujão, como chamam, na Avenida dos Autonomistas, 2225, no primeiro andar. Tem uma placa lá identificativa e lá tem as pessoas ligadas ao curso que estão acolhendo e fazendo o registro das inscrições. Pietro, é importante agora no início do ano, Copa desse ano, as pessoas aprenderem um idioma diferente, né? Exato, e esse ano aqui no Brasil, com essa questão da Copa, evidentemente todos os países que virão jogar, me parece até que a Itália vai jogar logo na primeira rodada, justamente com o Brasil. Então já temos um bom enfrentamento. Aliás, nós já temos um histórico de enfrentamento muito interessante. O Brasil ganhou
são 5 Copas, né? A Itália 4, quer dizer, nós estamos ali, mais ou menos pau a pau, como se diz no meio esportivo, né? Então, eu acho que vai ser um bom momento até para o Círculo Italiano também, porque nós vamos estar convidando, vamos preparar de alguma forma para assistir os jogos lá na nossa sede. A gente já vem pensando sobre isso, até para poder animar e termos uma atuação bastante motivada. Ok, obrigada, Pietro. Eu que agradeço, um bom dia e agradeço a todos o público e telespectador. Obrigado. Jamília Oliveira para o Jornal Regional. O projeto Vinil em Movimento tem como principal objetivo levar ao público frequentador do parque uma nova opção de lazer. Com a apresentação de DJs tocando grandes sucessos da Black Music, com o lema Música para curtir e dançar com elegância, o projeto acontecerá todos os terceiros domingos de cada mês. A entrada sempre gratuita. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas através do e-mail sema@osasco.sp.gov.br. O time Grêmio Osasco Audax realizou nesta quarta-feira uma coletiva de imprensa para a apresentação de jogadores e da nova camisa do time. E os osasquenses já podem criar expectativas para o Brasileirão desse ano. Iniciada pelo prefeito Jorge Lapas, a coletiva de imprensa foi motivo de grande expectativa, não só para a mídia que estava presente e aguardava o nome dos jogadores, mas também jogadores e torcedores do time. Dizer a vocês da nossa satisfação, nossa alegria de estar vivendo esse momento histórico da nossa cidade, né, de ter um time na primeira divisão do futebol paulista. O supervisor de futebol do Grêmio Osasco Audax, Alessandro Belcorso, apresentou todos os jogadores do time, onde foi anunciado os novos jogadores e os que já faziam parte do elenco. A expectativa são as melhores possíveis, né? Estamos voltando agora de uma pré-temporada, onde o time ficou 10 dias confinado, treinamento em 3 períodos, manhã 7h30, depois às 10, depois às 4, focando o primeiro jogo. O primeiro jogo creio que é o mais importante, nós estamos trazendo alguns reforços, como foram apresentados. O Corinthians ajudou liberando alguns atletas, o Flamengo, o Palmeiras. O primeiro jogo é a chave de tudo. O nosso objetivo nesse campeonato é estar pendurando ali entre o 5º e o 7º colocado. Vamos brigar primeiro abaixo dos 4 grandes, porque aí nós conseguimos disputar o campeonato interior e aí quem sabe uma Série D do Brasileiro ou uma Série C. Mas tudo depende do primeiro jogo para a gente mensurar todo esse trabalho. Estamos em treinamento desde novembro já com esse grupo. A equipe está bem unida, bem coesa. Só essa semana que chegou um atleta vindo do Grêmio Osasco. O Fernando foi ver alguns jogos dele, gostou, pediu para integrar ao elenco. Essa união das duas equipes está facilitando isso. Então a equipe está bem entrosada e vamos dar trabalho nesse campeonato. Os 2 jogadores, Francis José da Silva, que pertenceu ao Audax, e Guilherme de Aguiar Camacho, que veio do Flamengo, apresentaram a camisa oficial do Paulistão, com o novo símbolo Grêmio Osasco Audax. Membros da comissão técnica, como preparador físico, auxiliar técnico, massageador, auxiliar de preparação física, diretor de futebol e o Fábio Barbosa, também foram apresentados. No evento, o prefeito Jorge Lapas também foi presenteado com a nova camisa do time, além de ser homenageado pelas ações e apoio que exerce para o time. Todo especial. Bom, eu sou suspeita porque eu adoro futebol e eu acho que para Osasco é uma grande conquista, uma grande vitória, né? E é um orgulho ter um time na primeira divisão. A gente fica muito feliz, acho que Osasco começa a entrar mais uma vez no cenário futebolístico com a apresentação do time para 2014 do Audax, do Grêmio Osasco Audax. E eu fico muito feliz, né, poder saber que Osasco, estando aí na primeira divisão, já tem um confronto tão importante que é o primeiro jogo contra o Santos. Provavelmente esse jogo seja no Pacaembu, né? Mas aí você fala, puxa vida, Osasco ter um time que está representando na primeira divisão, já está disputando no Pacaembu, né? Esses jogos, eu acho que para a cidade é um orgulho muito grande. Eu fico muito feliz. No evento foram apresentados, além das expectativas de toda a comissão técnica, a adaptação de alguns jogadores que vieram de times grandes, como Guilherme Camacho, que veio de um dos times cariocas. Eu fiz paulista, mas assim,
Desde o primeiro dia que eu cheguei, eu achei o grupo excelente e a gente está fazendo a melhor preparação possível. E a expectativa é a melhor possível para fazer um bom campeonato. O prefeito Jorge Lapas falou sobre a expectativa do time estar competindo em grandes campeonatos. É um momento histórico para a nossa cidade, né? Tá apresentando esse time, um time competitivo, né? Que já mostrou que veio. Estamos felizes com as categorias de base também, né? O Sub-20, os dois times de Osasco estão entre os 16 melhores times do país, né? Então foi classificado, agora já ganhou o primeiro jogo no mata-mata. Então nós estamos, além do time principal ser bom, do Sub-20, Sub-17, né? As categorias inferiores também são muito boas e vão alimentar esse time. Então a expectativa é muito boa, Osasco se preparou para isso, né? Isso não aconteceu de uma hora para outra. Com o investimento que o seu Mário Teixeira, né, que é o nosso grande patrocinador do time, aí, o grande incentivador, foi fazendo ao longo do tempo, a gente se preparou para chegar aqui. Então agora é ir para o campo, né? Pedir para a torcida, para os osasquenses participarem. Sábado já tem jogo, né, em Jundiaí, lá com o Paulista. É a primeira vez que o Osasco entra em campo pelo Campeonato Paulista. Então vou pedir que os osasquenses compareçam. E o segundo jogo que ainda está em dúvida, se vai ser no Pacaembu em Osasco, estamos lutando para que seja em Osasco. Se for Osasco, nós temos que lotar aquele estádio lá. Então convidar todos que participem aí dos jogos também. Ao final, alguns jogadores e técnicos falaram sobre suas expectativas para os próximos jogos. A gente montou um grupo forte, um grupo que está bastante confiante e a gente quer buscar a classificação para a segunda fase e, consequentemente, buscar a classificação também na Série D. Vim no intuito de estar ajudando a equipe, né, de estar cada jogo dando o meu melhor. E só assim o time vai chegar longe, né, cada um dando o melhor de si. Então todos nós estamos focados no campeonato, né, e esperando fazer um bom papel. A expectativa é começar bem o campeonato, né, o Campeonato Paulista, manter, brigar pela parte de cima da tabela e conseguir índice para a Série D no segundo semestre. E este foi o Jornal Regional de hoje. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação. Fique com Deus.